Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Tô chegando um pouquinho mais cedo hoje para falar com vocês sobre o subconsciente e o consciente. Muitas pessoas me perguntam, né, como se dá essa relação de acordo com as respostas do nosso corpo, né? Como que o subconsciente ele trabalha em relação a isso? E boa noite para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Se puder, compartilhe essa live, porque sempre tem muitas informações aqui que todo mundo pode se beneficiar. Então, eu vou ser bem breve aqui nas explicações, né? Até para não tomar muito tempo de tudo que a gente passa no nosso corpo, todas as experiências que a gente teve na nossa vida ficam armazenadas no nosso subconsciente. E isso significa, na verdade, que é o quê? Todos os momentos de tudo que é relacionado aos conflitos que a gente passa. Então, não são só, por exemplo, um momento, mas sim um cheiro, né? Imagens. Então, trabalha aí com todos os sentidos envolvidos, tá? Tudo fica armazenado no nosso subconsciente. Mas às vezes isso pode se tornar consciente, e quanto mais se torna consciente para a gente, melhor. Então, dentro da medicina germânica, a gente trabalha muito, né, com essa relação que se dá do subconsciente e o consciente. E de que forma isso ajuda no seu corpo, né? Porque todas as respostas partem aí do nosso subconsciente, são totalmente involuntárias essas respostas, né? Então, o nosso corpo ele responde por causa de comandos cerebrais e através desses comandos cerebrais, da nossa relação entre o nosso psíquico também, né? Que aí parte do subconsciente também. Se dá então essa tríade e essa resposta no nosso corpo, né? Mas quando a gente identifica um conflito biológico, um programa de sobrevivência no nosso corpo, é muito importante então que esse programa, né, o porquê desse programa e todo o desenvolvimento dele se torne consciente. Isso significa, então, que a gente tem que entender, sim, o porquê que as coisas acontecem conosco, o porquê do nosso corpo estar respondendo daquela forma, o porquê de tais sintomas estarem aí em tal membro ou em tal órgão, tá? Isso é muito importante. E se a gente não olhar para isso, não tem como a gente ajudar o nosso corpo, tá? Então, não é que não tem como a gente ajudar, a gente pode conseguir ajudar de outras maneiras, porém vai ficar muito mais claro quando a gente entende o porquê das coisas, né? Como uma criança que quer saber o porquê, então ela só faz o que você quer se ela entende o porquê disso, né? E nós somos assim também. Então, às vezes, para você aderir a um tratamento, para você ir além do que você precisa ir, né? Conforme o seu corpo precisa de você, você precisa entender o porquê das coisas, tá? E isso, na verdade, a gente então faz o quê? A gente traz do subconsciente essa memória e passa então essa memória para o consciente. A gente entende aí, né? A gente faz toda a relação do porquê que isso está acontecendo com a gente. Tá? Então, essa forma, né, a gente sempre trabalha aí com o subconsciente e o consciente em paralelo, certo? E eu gostaria de saber de vocês se vocês têm aí muitas experiências que, né, o porquê do corpo de vocês às vezes responderem e vocês tornarem isso, né? Tornou alguma vez na sua vida consciente, você conseguiu descobrir algo na sua vida, né? Que você conseguiu aí tornar consciente. Conta pra mim se você conseguiu, né? Tirar do subconsciente e passar então para o consciente, tá bom? E, bom, isso influencia em tudo, né, pessoal? E eu gostaria também, né, de falar para vocês sobre algo que também faz parte do subconsciente, que são as crenças limitantes, né? E, na verdade, assim, a gente desenvolve aí durante a nossa vida muitas crenças, e essas crenças acabam por nos deixar um pouco limitados às vezes, né? Então aumenta o medo, aumenta a dor,
essas crenças elas podem sim prejudicar a gente ao longo da nossa vida, ainda mais para conquistar, né, os nossos objetivos, certo? Então, gente, essas crenças limitantes também é muito importante a gente identificar. E para a gente identificar uma crença limitante é fácil, né? Não é difícil. É só a gente prestar atenção no que a gente fala, prestar atenção no que a gente faz, porque as crenças limitantes também seguem alguns padrões, né, na nossa vida. Então é muito importante que a gente identifique que padrão é esse que a gente sempre segue, né? Porque provavelmente esse padrão está ligado aí às suas crenças limitantes, tá? E na sua saúde é a mesma coisa. Essas crenças, elas vão interferir, elas caminham junto com o subconsciente e elas vão interferir sim no andamento aí do seu tratamento, no andamento de como você se dá, né, com essa relação entre o corpo e você acredita. Então, isso também vai influenciar de tal forma na sua recuperação, né? Ou na hora que você ajuda o seu corpo. Isso também influencia, tá? Então, por exemplo, se você crê que câncer é uma coisa muito ruim, destruidora, que, sei lá, que mata todo mundo ou coisas do tipo, isso pode sim te influenciar de tal forma que a sua situação piore, tá? Então, você precisa aí ter muito cuidado ao entrar em contato aí com as suas crenças limitantes. É importante sim a gente trazer para o consciente esses padrões, essas crenças limitantes, tá bom? E eu vou falar então um pouquinho sobre uma crença, né, que eu tinha quando eu comecei a trabalhar. E eu logo que eu me formei, né, eu já tinha alguns cursos de formação já nessa área. E quando eu me formei, eu lembro que eu visualizava muitos pacientes para mim atender. E era uma coisa assim tão limpa, tão clara na minha mente que eu não via obstáculo nenhum. E eu sempre falava assim, nossa, eu acho que vou ter muitos pacientes logo no início, né? E eu falava isso para as pessoas, né? E aí, às vezes alguns olhavam para mim e diziam, nossa, essa é louca, né? E eu era confiante, porque realmente era o que eu sentia, né? Eu acreditava naquilo. Essa não era uma crença limitante, era uma crença totalmente construtiva minha, né? Era uma crença muito boa que eu tinha. Mas porque realmente eu sentia aquilo. Então é muito importante você sentir, não é só você crer, você tem que sentir aquilo também, né? E aí eu comecei a atender alguns pacientes e eu não sabia atender muito bem, né? No início a gente começa aí engatinhando e a gente vai aprendendo. Porém, era exatamente aquilo que eu pensava. Eu comecei a ter muitos pacientes, eu viajava em diversas cidades para atender, eu trabalhava muito, eu corria atrás do que eu queria. E realmente eu tinha muitos pacientes. Até que um certo dia, na minha cabeça, começou a passar, né, algumas crenças limitantes. Por exemplo, nossa, mas eu sou tão nova, eu não podia estar ganhando o que eu estou ganhando, porque isso não é normal, né? Então, olha só, né? Que crença limitante de que pessoas jovens não podem ganhar fácil dinheiro, né? E não é que, na verdade, não é que eu ganhava fácil esse dinheiro, mas é que foi rápido, né? Para mim, conseguir aí bastante pacientes. E é claro, eu trabalhava muito em cima disso, mas foi um processo rápido. E o que a gente sempre ouvia lá na faculdade, né? Que ia demorar aí entre 5 a 10 anos para você ganhar bem. Então, essa era uma crença, né, muito forte que eu tinha. E aí, quando eu comecei a me dar bem na minha profissão, né? Até porque eu me dedicava muito a isso, então eu comecei a voltar, né, naquele padrão. E eu identifiquei uma crença muito forte, né? Eu achava que não podia ser tão fácil assim, né? Não podia ser tão rápido que eu tinha que demorar aí meus 5, 10 anos para ganhar bem. E olha só, né? O poder dessa crença. Então, quando eu comecei a pensar isso, né?
E demorou um tempo para mim entender que isso era uma crença limitante e que talvez com isso eu comecei a me auto-sabotar. Então a autossabotagem ela entra justamente aí, né? Então o que aconteceu? Chegou uma hora, a minha agenda começou a esvaziar. Por quê? Porque era isso que eu acreditava que eu merecia, né? Que agora não era, teria que demorar mais, né? Então, olha o poder de uma crença limitante. Então, eu tive que me trabalhar depois para mim realmente entender que sim, que pode ser fácil e divertido, que eu mereço, né? Que eu merecia essa recompensa porque eu me dedicava muito ao meu trabalho, que as coisas poderiam estar certo daquele jeito, sim. Então, eu tive que me trabalhar mais uma vez para que isso voltasse ao normal, né? Para que minha agenda retornasse aí aos atendimentos normais que eu fazia, tá? Então, foi uma crença aí muito forte para vocês terem noção do que o subconsciente faz com a gente, né? De como que ele age. Então, é muito importante a gente deixar muito claro esse trabalho do subconsciente e do consciente, tá, gente? É muito importante isso. Então, fiquem atentos e eu convido vocês para saberem mais. A gente postou hoje, né, um artigo lá no blog sobre crenças limitantes. Então, vai lá ver, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, tá bom? E eu tenho certeza que vai ajudar vocês ainda mais. Tá legal, gente? Então, obrigada para quem está aqui. O Herbert falou tudo, parabéns, é verdade, né? Então, é isso. E, bom, já passou aí os meus minutos que eu queria falar com vocês e eu espero vocês, então, na próxima live aqui na página. Tá legal, gente? Um grande abraço e comenta aqui pra mim o que você achou. Tá legal? Um grande abraço. Até mais.